Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Queria fazer um aviso que, infelizmente, eu adoeci, estou gripado, então minha voz ela tá um pouco anasalada, então já peço perdão. E talvez o livro tenha algumas pausas a mais, porque talvez eu precise tossir, então cortarei, darei uma pausa para não atrapalhar a gravação, não é mesmo? Tendo isso em vista, vamos à leitura de hoje. Capítulo 27. Catatonia. Wendy corria de meia pelo corredor e desceu a escada de 2 em 2 degraus, até o saguão. Não olhou para o lance atapetado que levava ao segundo andar, mas se olhasse, teria visto Danny, quieto e calado, os olhos perdidos no espaço, o polegar na boca, agora os ombros da camisa molhados. Havia hematomas no pescoço e debaixo do queixo. Os gritos de Jack haviam cessado, mas isso não ajudara a diminuir seu pavor. Sacudida no meio do sono pela voz do marido, naquele velho tom de valentão que se recordava tão bem. Ainda sentia como se estivesse sonhando, mas uma outra parte dela sabia que estava acordada. E isso a aterrorizava mais. Quase esperava entrar no escritório e encontrá-lo em cima de Danny, bêbado e confuso. Empurrou a porta e Jack estava ali, esfregando as têmporas com os dedos. O rosto dele estava cadavérico. O radiotransmissor a seus pés, em meio aos cacos de vidro. Wendy? Perguntou incerto. Wendy? A confusão pareceu crescer no instante em que viu o rosto verdadeiro dela. Aquele que comumente escondia tão bem. E era um rosto de desesperada infelicidade. O rosto de um animal preso numa armadilha que estava acima de sua capacidade de decifrar e desarmar. Então, os músculos começaram a trabalhar, começaram a se contorcer debaixo da pele. A boca começou a tremer sem firmeza. O pomo de Adão começou a subir e a descer. A confusão e o espanto de Wendy estavam cobertos pelo choque. Ele ia chorar. Já o tinha visto chorar antes, mas nunca depois que parara de beber. E nunca naqueles dias, a não ser que estivesse muito bêbado e sentindo um remorso patético. Era um homem firme e extremamente duro, e sua perda de controle apavorava novamente. Ele veio em sua direção, em lágrimas, a cabeça sacudindo involuntariamente, como que num esforço infrutífero para conter a tempestade emocional, o peito contraído em um suspiro convulsivo que foi expelido como um imenso soluço angustiante, os pés calçados em um sapato de sola emborrachada, tropeçaram dos destroços do rádio e ele quase caiu em seus braços, fazendo-a cambalear com seu peso. Sentiu seu hálito. E não havia cheiro de bebida. Claro que não. Não havia bebida por aqui. O que houve? Controlou-se o mais que pôde. Jack, o que é? Mas ele não fazia outra coisa a não ser soluçar, agarrando-a, quase sufocando-a, a cabeça enterrada em seus ombros numa atitude desamparada, nervosa, contida. Os soluços eram fortes e violentos. Ele tremia dos pés à cabeça. Jack, o que é? O que é? Diga-me, o que houve? Finalmente os soluços começaram a se transformar em palavras, a princípio incoerentes, mas se tornando mais claras à medida que as lágrimas se esgotavam. Sonho. Acho que foi um sonho, mas foi tão real. Foi minha mãe dizendo que papai ia aparecer no rádio e eu...
Ele estava... Ele estava me dizendo para... não sei... Ele gritava comigo. Então quebrei o rádio. Para fazê-lo calar. Para fazê-lo calar. Ele está morto. Ah, meu Deus. Wade, meu Deus. Eu nunca tive um pesadelo assim. Nunca mais quero outro. Cristo, foi horrível. Você simplesmente adormeceu no escritório? Não, não. Aqui, lá embaixo. Jack estava um pouco mais inconsciente agora. Não mais se apoiava nela. E o constante movimento de sua cabeça diminuiu e depois parou. Eu estava olhando uns papéis velhos, sentado numa cadeira. Notas de leite, coisa boba. E acho que simplesmente apaguei. Foi quando comecei a sonhar. Ah, devo ter andado, dormido até aqui. Ensaiou um sorriso trêmulo. Mais uma vez. Onde está Danny, Jack? Não sei, não está com você? Ele não estava lá embaixo com você? Jack olhou com o canto dos seus olhos, e seu rosto se contraiu pelo que viu no rosto dela. Nunca vai me deixar esquecer aquilo, não é, Wendy? Jack, quando estiver no caixão, você vai se debruçar e dizer: bem feito. Lembra quando quebrou o braço de Danny? Jack! Jack? O quê? Disse explosivo. E deu um salto. Vai negar que é nisto que está pensando? Que eu o machuquei? Que uma vez o machuquei e que poderia machucá-lo de novo? Quero saber onde ele está, é só isso. Vá em frente, comece logo a berrar. Isso vai fazer tudo melhorar, não vai? Ela se voltou e saiu pela porta. Observou-a sair, gelado por um momento. Um mata-borrão coberto de cacos de vidro em uma das mãos. Então jogou-o na cesta de lixo. Foi atrás dela, alcançando-a no balcão do saguão. Colocou as mãos sobre seus ombros e fez com que Wendy se voltasse. A expressão de seu rosto estava rígida. Wendy, desculpe, foi um sonho. Estou triste. Perdoa? Claro, disse ela, sem manifestar a expressão do rosto. Desviou os ombros tensos de suas mãos. Ela andou até o meio do saguão e chamou. Ei, velhinho, onde você está? O silêncio voltou e foi até as portas duplas do saguão. Abriu uma delas e saiu pelo caminho que Jack limpara. Era mais parecido com uma trincheira. A neve amontoada ia à altura de seus ombros. Chamou novamente, o ar saindo em uma fumaça branca. Quando entrou, começava a aparecer amedrontada. Controlando sua irritação com ela, Jack disse moderadamente: Tenho certeza de que ele não está dormindo no quarto. Já falei que ele estava brincando em algum lugar enquanto eu fazia tricô. Podia ouvi-lo lá embaixo. Você adormeceu? O que isso tem a ver? Sim, Danny? Você verificou o quarto dele quando desceu agora mesmo? Ela parou. Jack balançou a cabeça. Eu achei que não. Começou a subir as escadas sem esperar por nada. Wendy seguiu, quase correndo. Mas ele subia os degraus, dois a dois. Quase se chocou com ele. Quando o marido parou, ficou ali estático, olhando para cima, os olhos arregalados. O quê? Começou ela, acompanhando seu olhar. Danny lá estava, olhos perdidos, chupando o polegar. As marcas no pescoço eram cruelmente visíveis à luz dos achotes elétricos. Danny! Gritou ela. Isso quebrou a paralisia de Jack.
e ambos subiram depressa até onde Danny estava. Wendy caiu de joelhos ao lado dele e acolheu o menino em seus braços. Danny veio docilmente, mas não retribuiu o abraço. Era como abraçar um cabo de vassoura, e o sabor do horror encheu a sua boca. Ele se limitava a chupar o polegar, fixando o olhar distante na escadaria diante deles. Danny, o que aconteceu? Perguntou Jack. Estendeu a mão para tocar o lado inchado do pescoço do menino. Quem fez isso, Envo? Não encoste a mão nele, sussurrou Wendy. Apertou o filho nos braços, levantou e afastou-se até a metade da escadaria, antes que Jack fizesse outra coisa a não ser ficar ali parado, confuso. O que é? Wendy, o que diabos você está... Não encoste nele, ou mato você, se puser as mãos nele novamente. Wendy, seu desgraçado. Ela se voltou e desceu correndo o resto da escada para o primeiro andar, a cabeça de Danny sacudindo ligeiramente para cima e para baixo, enquanto ela corria. O polegar continuava na boca, seus olhos eram janelas ensaboadas. Dobrou à direita no pé de escada e Jack ouviu seus passos se afastando. A porta no quarto bateu. O trinco fechara. Foi trancada. Breve silêncio. Depois as palavras suaves e baixas de consolo. Jack ficou, durante algum tempo, literalmente paralisado com tudo o que acontecera. Num período tão curto, o sonho ainda estava com ele, pintando tudo com um leve sombreado irreal. Era como se tivesse tomado uma pequena dose de mescalina. Teria machucado Danny, como Wendy pensou? Tentara estrangular o filho a pedido do morto? Do pai morto? Não, nunca machucaria Danny. Caiu da escada. Nunca machucaria Danny. Agora. Como poderia saber que a bomba de inseticida estava com um defeito? Nunca na vida fora propositalmente malvado, quando sóbrio. Exceto quando quase matou George Hatfield. Não! Gritou ele na escuridão. Dava murros na perna, repetidamente. Wendy sentou-se na poltrona acolchoada junto à janela com Danny no colo, segurando-o, murmurando velhas palavras sem sentido. Aquelas de que você nunca lembra depois. Independentemente do fim das coisas, o filho aconchegava-se em seu colo, sem protestos nem alegria, como um desenho para ser recortado. E os olhos do garoto nem sequer se moveram para a porta, quando Jack gritou em algum lugar do corredor: Não! A confusão desaparecera um pouco na mente de Wendy, mas descobriu agora algo ainda pior por trás: pânico. Jack fizera isso. Não tinha dúvidas. Suas negativas não significavam nada para ela. Achava perfeitamente possível que Jack tivesse tentado estrangular Danny enquanto dormia. Da mesma forma que esmigalhara o rádio enquanto dormia. Estava tentando uma espécie de colapso nervoso. Mas o que ela podia fazer? Não podia ficar trancada ali no quarto para sempre. Precisava comer. Havia, na realidade, uma pergunta e esta era formulada de modo frio e pragmático. Em seu subconsciente, a voz de sua maternidade, uma voz fria e indiferente, uma voz que saía do círculo mãe-criança, ia até Jack. Era uma voz que falava da autopreservação, mas somente depois de falar em preservação filial, e a pergunta era exatamente quão perigoso ele é. Negara ter feito isso, ficar horrorizado com o machucado, com a ligeira e implacável perturbação de Danny. Se o fizera,
Uma parte distinta dele fora responsável. O fato de tê-lo feito enquanto dormia era, de uma forma terrivelmente grosseira, encorajador. Não dava para confiar nele para tirá-los dali, levá-los para longe? E depois? Mas não podia ver além de Dany. E ela chegando salvos ao consultório do Dr. Edmonds em Cinderwinder. Não tinha nenhuma razão especial para ir mais adiante. A crise atual era mais do que suficiente para mantê-la ocupada. Cantava em voz baixa para Dany, balançando-o no colo, os dedos sobre os ombros do filho. Perceberam que a camisa estava úmida. Mas não se incomodaram em transmitir a informação a seu cérebro. Ao menos superficialmente. Se fosse transmitida, talvez se lembrasse de que as mãos de Jack, quando o abraçou no escritório, soluçando, estavam secas. Teria parado para pensar? Mas sua cabeça ainda estava pensando em outras coisas. A decisão tinha de ser tomada. Aproximar-se de Jack ou não? Na realidade, não havia muito o que decidir. Não havia nada que pudesse fazer sozinha. Nem mesmo descer com Dany para o escritório e pedir ajuda pelo radiotransmissor. O garoto sofrera um choque muito grande. Precisava ser levado rapidamente antes que qualquer dano permanente pudesse ser causado. Recusava-se a acreditar que algum dano permanente já tivesse sido causado e ainda se sentia angustiada, procurando outra alternativa. Não queria expor Dany a Jack. Sabia que tomaram a decisão errada quando fora contra seus instintos e contra os de Jane, deixando que a neve os prendesse ali dentro por causa de Jack. Outra decisão errada fora colocar de lado a ideia do divórcio. Agora estava praticamente paralisada com a ideia de que pudesse estar cometendo um outro erro, de que pudesse arrepender-se a cada minuto de cada dia. Pelo resto de sua vida. Não havia nenhuma arma de fogo naquele lugar. Havia facas penduradas na cozinha, mas Jack estava no caminho. Na tentativa de tomar a decisão correta, de encontrar a alternativa, não lhe ocorreu a ironia amarga de seus pensamentos. Há uma hora, ela estava dormindo, convencida de que as coisas estavam bem e que em breve melhorariam. Agora, considerava a possibilidade de usar uma faca de açougueiro contra o marido, se ele tentasse se intrometer entre ela e o filho. Finalmente, levantou-se com Dany nos braços, com as pernas trêmulas. Não havia outra forma. Teria que admitir que Jack, acordado, era o Jack são, e que ele a ajudaria a descer com Dany para Cinderwinder. E o Dr. Edmonds. E se Jack tentasse fazer qualquer coisa que não fosse ajudá-la? Deus que tomasse conta dela. Foi até a porta e destrancou-a, levantando Dany até os ombros. Abriu a porta e saiu para o corredor. Jack? Chamou nervosa, e não obteve resposta. Em aflição crescente, caminhou até as escadas, mas Jack não estava lá. Enquanto permaneceu próximo às escadas, pensando no que faria depois, a canção veio lá de baixo, sonora, irritada, amargamente satírica. Me role na grama, me role, me deite e faça de novo. Tinha mais medo de sua voz do que de seu silêncio, mas não havia outra alternativa. Desceu as escadas. Capítulo 28. Foi ela. Jack ficara parado na escada, ouvindo o cantarolar reconfortante pela porta trancada. E aos poucos sua confusão deu lugar à raiva.
Na realidade, as coisas nunca mudaram. Wendy, pelo menos, poderia passar 20 anos sem beber e ainda assim, quando chegava em casa à noite e ela o abraçava à porta, ele via, sentia uma pequena dilatação nas narinas da mulher, tentando perceber odores de uísque ou gin. Sempre deduzia o pior. Se ele e Danny se acidentassem em um carro dirigido por um motorista cego e bêbado, que tivesse tido um colapso pouco antes da colisão, em silêncio ela o culparia pelos ferimentos de Danny e daria as costas. O resto dela, quando apanhou Danny, apareceu diante dele. O rosto dela, quando apanhou Danny, apareceu diante dele e, de repente, quis apagar a raiva que continha, com os punhos cerrados. Ela não tinha o direito. Sim, talvez de início. Tinha sido um beberrão, fizera coisas terríveis. O fato de ter quebrado o braço de Danny foi uma coisa terrível. Mas se um homem se regenera, por acaso não merece crédito mais cedo ou mais tarde? E se não conseguir, não merece ele uma segunda chance? Se um pai acusa sempre sua virtuosa filha de viver trepando com todos os rapazes da escola, não é de se esperar que ela venha a corresponder à acusação do pai? E se uma esposa secretamente, não tão secretamente, continua a acreditar que seu marido obstêmio é um bêbado, levantou-se, desceu devagar o primeiro lance da escada e ficou ali, parado por um momento. Tirou o lenço do bolso traseiro, enxugou os lábios e considerou a hipótese de descer e esmurrar a porta, ordenando que o deixasse entrar para que pudesse ver o filho. Ela não tinha o direito de ser tão desgraçadamente arbitrária. Bem, mais cedo ou mais tarde ela teria que sair, a não ser que planejasse algum tipo de regime radical para os dois. Um sorriso ameaçador brotou-lhe dos lábios. Com esse pensamento, deixaria que viesse até ele. Ela viria no momento certo. Desceu o andar até. Ficou parado, sem movimento, sem motivo, junto ao balcão da recepção por um momento e, em seguida, virou para a direita. Foi ao restaurante e parou logo após a entrada. As mesas vazias, as toalhas brancas, muito limpas, sob as capas de plástico transparente, reluziam. Estava tudo deserto, agora, mas... O jantar será servido às 20 horas, retirada das máscaras e baile à meia-noite. Jack caminhou por entre as mesas, momentaneamente, esquecido da mulher e do filho lá em cima. Esquecido do sonho, do rádio que quebrado, dos ferimentos. Passou os dedos pela capa lustrosa de plástico, tentando imaginar como teria sido aquela noite quente de agosto de 1945. A guerra vencida, o futuro à frente, tão novo e com tantos caminhos, como uma terra de sonhos. As lanternas japonesas iluminadas em multicolores, penduradas em todas as entradas. A luz dourada que saía dessas janelas altas que estavam agora cobertas de neve. Homens e mulheres fantasiados. Aqui uma princesa, ali um cavaleiro de botas de cano longo. Joias e imaginação faiscando por toda parte. Dança, bebida à vontade. Primeiro vinho, em seguida coquetéis. E depois talvez cerveja misturada com uísque. O nível de conversa cada vez mais alto, até que o grito animado saísse do tablado do maestro da orquestra. Tirem as máscaras, tirem as máscaras. E a morte rubra dominava. Viu-se parado num canto do restaurante, junto à porta de vai-vem, estilizado do salão colorado.
onde, naquela noite de 1945, a bebida toda era de graça. Aproxime-se do bar. Cara, a bebida é toda por conta da casa. Abriu a porta de vai e vem e penetrou nas sombras profundas do bar. E uma coisa estranha aconteceu. Só estivera ali antes, para conferir o inventário que Yuma deixara. E sabia que o lugar estava completamente limpo. As prateleiras estavam vazias. Mas agora, na penumbra provocada pela luz filtrada que vinha do restaurante, que por si só já era bastante fraca por causa da neve que bloqueava as janelas, pensou ver fileiras e mais fileiras de garrafas cintilando no escuro atrás do bar, e sifões e até cerveja pingando das 3 torneiras muito polidas. Sim, 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 sentia até o cheiro da cerveja. Aquele cheiro de coisa úmida e fermentada. E nada diferente do cheiro que envolvia o rosto de seu pai toda noite quando voltava do trabalho. Os olhos arregalados, ateou à procura do interruptor. E a luz fraca e aconchegante do bar acendeu. Lâmpadas de 20 watts que estavam no topo dos ilustres coloniais. As prateleiras estavam todas vazias, não tinham sequer acumulado poeira. As torneiras de cerveja estavam vazias, bem como os ralos crombados. Abaixo delas, à sua direita e à esquerda, as mesas de assentos com encostos revestidos de veludo pareciam homens altos de costas, cada uma desenhada para dar o máximo de privacidade ao casal que ali estivesse. Bem em frente, do outro lado do tapete vermelho, estavam 40 bancos em volta do bar em forma de ferradura. Cada banco era forrado de couro e trabalhado com marcas de gado. H circulado, barra, D barra, meio círculo, W, B deitado. Chegou mais perto, sacudindo um pouco a cabeça de espanto. Enquanto o fazia, foi como aquele dia no parque, quando... mas não fazia sentido pensar nisso. Ainda assim, ele poderia jurar que tinha visto aquelas garrafas, mesmo que vagamente, da mesma forma que era possível divisar a silhueta escura de móveis numa sala com as cortinas fechadas. Reflexos suaves no vidro. A única coisa que restara foi o cheiro de cerveja. E Jack sabia que era um cheiro que impregnava a madeira de todos os bares do mundo. Depois de algum tempo e não saíam com nenhum produto de limpeza, até agora inventado. O cheiro aqui ainda parecia mais forte, quase fresco. Sentou-se num banco, enterrou os cotovelos no bar, revestido de couro. À sua esquerda estava um pratinho de amendoim, vazio. Agora, claro, o primeiro bar onde pisara em 19 meses e a droga estava vazia. Era bem a sorte dele. Mesmo assim, uma amargamente forte onda de nostalgia caiu sobre ele, e o desejo físico ardente de beber pareceu crescer da barriga para a garganta, boca e nariz, enrugando os tecidos por onde passava, fazendo-os implorar por alguma coisa fria, molhada e longa. Olhou as prateleiras novamente, numa esperança irracional e desesperada de que estivessem tão vazias quanto antes. Sorriu de dor e frustração. As mãos cerradas, devagar, fazendo minúsculos arranhões no forro de couro da beirada do balcão. "Oi, Leonte", disse ele. "Um pouco desanimado hoje, não é?" Lord disse que sim e perguntou o que ele ia querer. "Fico feliz por você ter perguntado", disse Jack. "Feliz mesmo.
pois tenho 2 notas de 20 e 2 de 10 na carteira. E temia que fosse ficar quietinhas onde estão até o próximo mês de abril. Não há uma 7-Eleven por aqui, acredito? E eu que pensei que houvesse loja de conveniência até na porra da lua. Lloyd concordou. Veja bem, disse Jack. Você me parece exatamente 20 martinis. Você me prepare exatamente 20 martinis. Exatamente 20. Isso mesmo. Pronto. Uma por cada mês que passei sem beber. E mais uma de reforço. Pode fazer isso? Não pode? Não está muito ocupado? Long disse que não estava nada ocupado. Bom, rapaz, enfileire esses marcianos aqui em cima do bar e eu venho apanhá-los, um por um. São os ossos de ofício. Long, amigo velho. Lloyd voltou ao trabalho. Jack enfiou a mão no bolso procurando o prendedor de notas e em vez disso encontrou um vidro de Excedrin. Seu prendedor de notas estava na escrivaninha do quarto que sua mulher magrela fizera a gentileza de trancar. Beleza, Wendy, sua miserável. Acho que estou duro, disse Jack. Como está meu crédito nessa espelunca, por falar nisso? Lloyd disse que o crédito estava bom. Ótimo. Gosto de você, Lloyd. Sempre foi o melhor de todos. O melhor barman do norte a sul, de leste a oeste. Lloyd agradeceu o elogio. Jack arrancou a tampa de vidro de Excedrin, tirou 2 comprimidos e jogou-as na boca. Sentiu o gosto ácido, familiar. Teve uma estranha sensação de que as pessoas o observavam. Curiosamente, com algum desprezo. As mesmas atrás estavam cheias. Havia senhores de meia idade e jovens maravilhosas, todos eles fantasiados, assistindo friamente a este triste ensaio de artes dramáticas. Jack rodopiou no banco. As cabines estavam todas vazias, enfileiradas desde a porta do salão à esquerda até junto da curva do bar em ferradura. À direita, onde havia um pequeno espaço ocupado pelo bar, assentos e encostos forrados de couro, mesas lustrosas de fórmica escura, um cinzeiro sobre cada uma, uma caixa de fósforos em cada cinzeiro, as palavras Salão Colorado gravadas em dourado acima da porta de vai e vem. Voltou-se, engolindo com uma careta o resto do Excedrin que se dissolvia. Lloyd, você é maravilhoso. Já está tudo pronto? Sua rapidez só é ultrapassada pela beleza de seus olhos napolitanos cheios de alma. Saúde! Jack contemplou os 20 drinks imaginários, as gotinhas de condensação nos copos de martini, cada um com um palito atravessado numa gorda azeitona verde. Podia quase sentir o cheiro de gin no ar. Abstêmio, disse ele. Já conheci algum cavaleiro que tivesse embarcado no trem dos abstêmios? Lloyd admitiu ter encontrado homens desse tipo, por vezes. Manteve contato novamente com algum desses homens depois de eles voltar a beber? Lloyd honestamente não se recordava. Então é porque você nunca o fez, disse Jack. Envolveu o primeiro copo com a mão. Levou até a boca, que estava aberta. Engoliu e em seguida jogou-o fora, por trás dos ombros. As pessoas acabavam de voltar ao baile. A fantasia estudando. Voltar do baile, a fantasia. Estudando, rindo às escondidas. Podia senti-las. Se o fundo do bar tivesse espelhos no lugar daquelas prateleiras idiotas, poderia vê-las. Deixe-os olhar.
Que se dane. Quem quiser olhar que olhe. Não, você nunca manteve contato com outra vez com ele. Continuou. Poucos homens voltam a beber, mas aqueles que voltam vêm com uma fábula terrível para contar. Quando se embarca nesse trem, parece que se está no vagão mais limpo e claro que já se viu, com rodas de 3 metros de altura para que a cama se mantenha bem acima da sarjeta, onde os bêbados estão caídos, com seus sacos cheios de vinho, vagabundo e bourbon de segunda. Você fica livre dos olhares maldosos, das pessoas que lhe dizem para mudar de atitude ou para se mandar para outra cidade. Olhando da sarjeta, aquele é o trem mais bonito que você já se viu, Lloyd. Meu filho, enfeitado de bandeirinhas, banda na frente e 3 balizas de cada lado, girando seus bastões e mostrando as calcinhas. Cara, você precisa embarcar nesse trem e se afastar dos bêbados, que tomam álcool puro e cheiram o próprio vômito para ficarem altos novamente e procuram guimbas de cigarro na sarjeta. Bebeu mais 2 drinks imaginários e jogou os copos para trás. Podia quase ouvi-lo se despedaçando no chão. E macacos me mordam. Se não tivesse ficado alto, era o Excedrin. Então, você embarca, disse a Lloyd. E como é bom estar ali, meu Deus. De verdade, o trem é a coisa melhor e mais bonita de todo o desfile. E todo mundo está nas ruas, batendo palmas, gritando e acenando para você. A não ser os bêbados arraiados na sarjeta. Aqueles caras costumam ser seus amigos. Mas tudo é passado agora. Levantou as mãos vazias até a boca e bebeu 4. Faltavam 16. Progredia sensivelmente. Agitou-se um pouco no banco. Deixe-os olhar, se é assim que preferem. Tirem uma foto. Gente, lembrança para a posterioridade. Então você começa a ver as coisas, Lloyd. Coisas que não via quando estava na sarjeta. O chão do vagão, por exemplo, não era nada. Só tábuas de pinho, tão frescas que ainda expeliam seiva. E se você tirasse os sapatos, com certeza absoluta se machucaria com uma farpa. As únicas coisas que existiam no vagão são os bancos compridos, com encostos altos e almofadas para você se sentar. Na realidade, não são nada, mas simples bancos de igreja com um livrinho de hinos a cada 2 metros. Todas as pessoas sentadas nos bancos do vagão são mulheres sem busto, de vestidos longos com uma fitinha no pescoço e o cabelo preso num coque tão apertado que quase se pode ouvi-lo estalando. E todos os rostos são achatados, pálidos e cheios de fervor. Todos cantando: vamos nos encontrar no rio, o lindo rio, o lindo rio. E ali em frente, eis uma vaca fedorenta de cabelos loiros, tocando o órgão e pedindo para todos cantarem mais alto. Cantem mais alto. E alguém joga um livrinho de hinos na sua mão e diz: cante, irmão. Se espera continuar no vagão, tem que cantar de manhã, de tarde, de noite. Principalmente de noite. E é quando você cai em si e vê o que é realmente o vagão. O que é realmente o vagão, Lloyd. É uma igreja com grades nas janelas. Uma igreja para as mulheres e uma prisão para você. Parou. Lloyd tinha ido embora. Pior ainda, ele nunca tinha estado ali. Os drinks nunca tinham estado ali. Só as pessoas nas mesas. As pessoas do baile à fantasia. E ele podia quase ouvir as gargalhadas
sufocadas quando levavam as mãos à boca e apontavam os olhos brilhando, cheios de crueldade. Rodopiou mais uma vez. Me deixe. Sozinho? Todas as mesas estavam vazias. As gargalhadas morreram como uma folha de outono. Jack olhou para o saguão vazio por um instante, os olhos bem abertos e sem expressão. Uma pulsação perceptível no centro da testa. Em sua alma, uma certeza se formava. E essa certeza era de que ele estava ficando louco. Sentiu necessidade de pegar o banco do bar ao seu lado, virá-lo de cabeça para baixo e sair do lugar com um furacão. Em vez disso, rodopiou e começou a cantar. Me role na grama, me role, me deite e me faça de novo. O rosto de Danny surgiu na sua frente. Não o rosto normal de Danny, alegre e atento, os olhos brilhando e muitos abertos, mas o rosto catatônico e doentio do estranho de olhos sem vida e opacos, chupando como um bebê o polegar. O que estava fazendo ali sentado, falando sozinho, como um adolescente emburrado, enquanto o filho estava lá em cima, em algum lugar agindo como um louco, como o Riley Hollis disse que Vic Stringer estava, antes de os homens de jaleco branco terem vindo buscá-lo. Mas nunca encostei as mãos nele. Merda! Não encostei! Jack? A voz era tímida e hesitante. Ficou tão assustado que quase caiu do banco. O Andy estava de pé, junto à porta de vai-vem. Danny em seus braços como um boneco de cera de um espetáculo de terror. Os três ali formavam um quadro vivo que atingiu Jack intensamente, pouco antes do fim do segundo ato de uma velha peça pregando sobriedade, mas com uma montagem tão pobre que o cenógrafo esquecera de encher as prateleiras do antro do pecado. Nunca encostei nele, disse Jack veemente. Nunca, desde a noite em que quebrei o seu braço, nem sequer para dar uma palmada. Jack, isso agora não importa. O que importa é... Isso importa, gritou, esmurrou o bar, com força suficiente para fazer o pratinho vazio de amendoim saltar. Importa sim, merda! Importa! Jack, temos que levá-lo embora das montanhas. Ele está... Danny começou a se agitar. A expressão vaga em seu rosto começou a se desfazer como um bloco grosso de gelo. Os lábios se torciam, como se sentisse um gosto estranho. Os olhos se arregalaram, as mãos se erguiam como se fossem cobri-los e caíam. Enrijeceu-se abruptamente nos braços da mãe, as costas curvando-se, fazendo o Andy cambalear. E de repente ele começou a gritar, gritos loucos que saíam de suas gargantas, como uma flecha, pois cada flecha ecoante louca. O som parecia encher o andar vazio e voltar para eles. Deviam haver ali 100 Dennis gritando de uma vez. Jack! Gritou ela aterrorizada. Oh, Deus! Jack, o que há de errado com ele? Ele desceu do banco, dormente, da cintura para baixo, mais apavorado do que nunca em sua vida. Que buraco seu filho andara bisbilhotando? Que ninho escuro! O que havia surgido para picá-lo? Danny! Berrou. Danny! Danny ouviu. Livrou-se dos braços da mãe com uma força repentina e feroz, que não se deu chance para segurá-lo. Ela cambaleou para uma das mesas e quase caiu no banco. Papai! Gritou correndo para Jack, os olhos imensos e assustados. Ah, papai, papai! Foi ela! Ela! Ah, papai! Jogou-se nos braços de Jack, como uma flecha cega.
fazendo Jack balançar. Danny agarrou-se ao pai com força, a princípio parecendo esmurrá-lo como um lutador, depois apertando o cinto e soluçando junto à sua camisa. Jack sentiu o rosto do filho, quente, encostado na barriga. Papai, foi ela. Jack olhou para Wendy. Seus olhos eram como pequenas moedas de prata. Wendy? Voz macia, quase ronronando. Wendy, o que foi que você fez com ele? Wendy olhou fixamente sem poder acreditar o rosto pálido. Sacudiu a cabeça. Jack, eu não... Você deve saber. Lá fora começara a nevar de novo. Capítulo 29. Conversa na cozinha. Capítulo 29. Conversa na cozinha. Jack carregou Danny para a cozinha. O menino ainda estava soluçando muito, recusando-se a tirar o rosto do peito de Jack. Na cozinha, devolveu Danny a Wendy, que ainda estava atordoada e sem poder acreditar. Jack, não sei do que ele está falando. Por favor, você precisa acreditar. Acredito, disse ele, apesar de, no fundo, admitir que lhe dava um certo prazer ver as posições invertidas, uma velocidade tão grande e desorientadora. Mas sua raiva por Wendy era superficial. No fundo, sabia que seria mais fácil a esposa se encharcar de gasolina e riscar um fósforo do que machucar dele. A chaleira maior estava no queimador de trás do fogão, borbulhando em fogo baixo. Jack jogou um saquinho de chá na própria xícara, grande de cerâmica, e encheu pela metade com água quente. Tem xerés de cozinha aqui, não tem? Perguntou a Wendy. O quê? Sim, 2 ou 3 garrafas. Em qual armário? Ela apontou e Jack pegou uma das garrafas. Derramou uma boa quantidade de chá na xícara de chá. Guardou a garrafa e encheu o quarto final com leite. Depois acrescentou 3 colheres de açúcar e mexeu. Trouxe-a para Danny, cujos soluços já se reduziam a fungadelas. Mas o menino ainda tremia todo, e seus olhos estavam arregalados e imóveis. Beba isto, velhinho, disse Jack. É um gosto danado de horrível, mas vai te fazer sentir-se melhor. Pode beber. Pelo papai? Danny meneou a cabeça e segurou a xícara. Bebeu um pouco, fez uma careta e olhou indagativo para Jack, que balançou a cabeça e Danny bebeu. Wendy sentiu uma pontadela familiar de ciúmes nas entranhas, sabendo que se fosse por ela o menino não beberia. A propósito, veio-lhe um pensamento incômodo e assustador. Teria ela querido culpar Jack? Seria então ciumenta assim? Era como sua mãe teria pensado e era algo realmente terrível. Lembrava-se de um domingo, quando o pai a levara ao parque e ela caíra no segundo nível do trepa-trepa. Machucou os 2 joelhos. Quando o pai a trouxe de volta para casa, a mãe berrara com ele. O que você fez? Por que você não estava vigiando ela? Que espécie de pai é você? Ela o perseguia até o túmulo. Quando se divorciaram, já era muito tarde. Nunca nem dera a Jack o benefício da dúvida. Por menor que fosse, o Andy sentiu o rosto queimar. Sabia que se a coisa toda pudesse se repetir, agiria e pensaria da mesma maneira. Carregava consigo uma parte de sua mãe, sempre. Fosse bom ou ruim. Jack, começou ela, sem ter certeza se queria desculpar-se ou se justificar. Qualquer uma das 2 coisas. Ela sabia, seria inútil.
Agora não, disse ele. Danny levou 15 minutos para beber metade da xícara e estava à altura. Já mostrava-se visivelmente mais calmo. Os tremores haviam praticamente cessado. Jack colocou as mãos solenemente sobre o ombro do filho. Danny, você acha que consegue contar pra gente exatamente o que aconteceu com você? É muito importante. Danny passou os olhos de Jack para Wendy, de Wendy para Jack. O silêncio fez com que o local e a situação deles ficassem bem claros. O assobio do vento lá fora, trazendo neve fresca de noroeste, o estalar e o gemido do velho hotel adaptando mais uma tempestade. A realidade do isolamento deles veio a Wendy como força inesperada, como às vezes acontecia, semelhante a um aperto no coração. Quero dizer tudo a vocês, falou Danny. Queria ter contado antes, segurou a xícara como que consolando seu calor. Por que não contou, filho? Jack passou a mão no cabelo suado e caído sobre a testa de Danny. Porque tio Al arranjou um emprego para você e eu não podia entender como aqui podia ser bom ou ruim ao mesmo tempo para você. Foi. Olhou para os pais pedindo ajuda. Não tinha a palavra necessária. Um dilema? Wendy perguntou gentil. Quando nenhuma das opções parece boas? Isso mesmo, balançou a cabeça aliviado. No dia em que você aparou os arbustos, falou Wendy, eu e Danny tivemos uma conversa no caminho. No dia da primeira nevasca de... Verdade, lembra-se? Jack meneou a cabeça. O dia em que aparou os arbustos estava muito claro em sua mente. Wendy suspirou. Acho que não conversamos o suficiente, não foi, velhinho? Danny, a angústia personificada, sacudiu a cabeça. Sobre o que conversamos exatamente? Sobre o que conversaram exatamente? Perguntou Jack. Não sei se gosta de ver minha mulher e meu filho conversando sobre o quanto o amam. Seja lá o que for, não entendo. Sinto como se tivesse chegado ao cinema no meio do filme. Falávamos sobre você, disse Wendy, com calma. E talvez tenhamos dito tudo em palavras. Mas nós sabíamos. Eu, porque sou sua mulher. E Danny, porque ele é... Simplesmente entende as coisas. Jack estava calado. Danny falou muito bem. O lugar parecia bom para você. Ficaria longe das pressões que faziam tão infelizes o que o faziam tão infelizes em Stoneton. Seria seu primeiro patrão, trabalhando com as mãos para poupar o cérebro, todo o seu cérebro, para poder escrever à noite. Depois, não sei bem quando, o lugar começou a parecer ruim para você. Passando aquele tempo todo lá embaixo no porão, revirando aqueles papéis velhos, toda aquela história antiga, falando dormindo. Dormindo? Perguntou Jack. Seu rosto tinha uma expressão cautelosa e espantada. Eu falo dormindo? A maior parte é bobagem. Uma noite eu levantei para ir ao banheiro e você dizia: para o inferno com isso. Tragam pelo menos os caça-níqueis. Ninguém vai saber. Ninguém nunca vai saber. Outra vez você me acordou, praticamente gritando: tirem as máscaras, tirem as máscaras, tirem as máscaras. Jesus Cristo! Exclamou Jack, passando a mão no rosto. Parecia doente. E seus velhos hábitos de quando bebia também. Mastigar Excedrin, esfregar a boca toda hora, mal-humorado de manhã, e você ainda não conseguia terminar a peça, não é? Não, ainda não. Mas é só questão de tempo. Tenho pensado em outra coisa. Um novo projeto.
desse hotel, o projeto sobre o qual o Al-Shock telefonou, o que ele queria que você esquecesse. Como sabe? Vociferou Jack. Estava ouvindo a conversa? Você... Não, disse ela. Não poderia ouvir mesmo que quisesse. E você sabe disso. Danny e eu estávamos lá embaixo, naquela noite. A mesa do telefone estava desligada. O telefone lá de cima era o único do hotel que estava funcionando, porque estava ligado na linha direta. Você mesmo me disse isso. Como pode então saber o que Al me disse? Danny me contou. Danny sabia. Da mesma forma que você, da forma que às vezes sabe quando as coisas estão fora do lugar, ou quando as pessoas estão pensando em divórcio. O médico disse. Ela sacudiu a cabeça impaciente. O médico estava falando bobagem. E nós sabemos disso. Sempre soubemos. Lembra-se de quando Danny disse que queria ver os caminhões do corpo de bombeiros? Isso não foi intuição. Ele era apenas um bebê. Ele sabe as coisas. E agora tem medo. Olhou para os ferimentos no pescoço de Danny. Você realmente sabia que o tio Al telefonou para mim, Danny? Danny meneou a cabeça. Estava com raiva mesmo, papai, porque você telefonou para o Sr. Yeoman e o Sr. Yeoman telefonou para ele. Tio Al não queria que você escrevesse nada sobre o hotel. Jesus, disse Jack novamente. Os hematomas. Danny, quem tentou estrangularam? O rosto de Danny escureceu. Ela, exclamou o garoto. A mulher naquele quarto, no 217, a mulher morta. Seus lábios voltaram a tremer. Ele apanhou a xícara de chá e bebeu. Jack e Wendy se entreolharam sobre a cabeça inclinada de Danny. Sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou ele. Ela sacudiu a cabeça. Sobre isso, não. Danny. Jack levantou o rosto amedrontado do menino. Tente, filho, estamos aqui. Eu sabia que ele era ruim, disse Danny baixinho, desde Boulder, porque Tony me fez sonhar sobre isso. Que sonhos? Não consigo lembrar tudo. Ele me mostrou o overlock de noite, com uma caveira e os ossos cruzados na frente, e eu ouvia ruídos e batidas, alguma coisa, não lembro o que, me perseguindo, um monstro. Tony me mostrou o Red Room. O que é isso, velhinho? Perguntou Wendy. O garoto sacudiu a cabeça. Não sei. Como garrafa de rum? Perguntou Jack. Danny sacudiu a cabeça novamente. Não sei. Então, nós chegamos aqui. E o Sr. Halloran conversou comigo no carro, porque ele é iluminado também. Iluminado? É. Danny fez uns gestos com a mão. Ser capaz de entender as coisas, saber coisas. Às vezes a gente vê coisas como... Eu sabia que o tio Al telefonou e o Sr. Halloran, sabendo que vocês me chamam de velhinho. O Sr. Halloran, ele estava descascando batatas no exército quando ficou sabendo que o irmão dele tinha morrido num desastre de trem. E quando telefonou para casa, era verdade. Santo Deus! Sussurrou Jack. Você está inventando isso tudo, não está, Dan? Danny sacudiu a cabeça com violência. Não, juro por Deus. Em seguida, com uma pontinha de orgulho, acrescentou. O Sr. Halloran disse que eu sou uma pessoa mais iluminada que ele conheceu. A gente conversou sem quase abrir nossas bocas. Os pais se entreolharam novamente, completamente atordoados. O Sr. Halloran quis ficar sozinho comigo porque estava preocupado, prosseguiu Danny. Ele disse que aqui era um lugar ruim para os iluminados. Falou que viu coisas. Eu vi alguma coisa também.
Logo depois que conversei com ele, quando o Sr. Yuma estava mostrando as coisas para nós. O que foi? Perguntou Jack. Na suíte presidencial, na parede perto da porta de que dá para o quarto, uma porção de sangue e outras coisas espirradas. Acho que eram miolos. Oh, meu Deus! Exclamou Jack. Wendy estava agora muito pálida, os lábios quase cinzentos. Esse lugar, continuou Jack. Algumas caras ordinários foram donos daqui há algum tempo. Gente da máfia de Las Vegas. Vigaristas? Perguntou Jenny. Sim, vigaristas, olhou para Wendy. Em 1966, um grandão chamado Vito Gianelli foi morto lá, com 2 guarda-costas. Havia uma fotografia no jornal. Danny acabou de descrever a fotografia. O Sr. Halloran disse que viu outras coisas, falou Danny. Uma vez foi no parque e outra vez foi uma coisa ruim no quarto 217. Uma empregada viu e perdeu o emprego porque falou nisso. Então o Sr. Halloran viu também, mas não contou nada para ninguém, porque ele não queria perder o emprego, mas falou para eu nunca ir lá. Mas eu fui, porque acreditei quando ele disse que as coisas que a gente vê aqui não podem ferir. Esse final foi quase sussurrado, numa voz tão baixa e rouca, e Danny tocou os ferimentos inchados no pescoço. E o parque? Perguntou Jack, com uma voz estranha e casual. Não sei. O parque foi ele quem disse. Os arbustos em forma de animais. Jack se sobressaltou um pouco e o Andy olhou-se curiosamente. Não, disse ele. Nada. Danny estava olhando para ele. Nada, disse o pai, com mais calma. Era verdade, ele tinha sido vítima de uma alucinação. Foi só. Danny, temos que saber mais sobre a mulher, falou Wendy, gentilmente. Então Danny contou-lhes mais umas palavras. Saíam aos borbotões, às vezes quase incompatíveis, na pressa de vomitar tudo e se livrar do assunto, apertando-se cada vez mais de encontro ao peito da mãe, enquanto falava. Entrei, disse o garoto. Roubei a chave mestra e entrei. Era como se eu não pudesse me controlar. Eu precisava saber. E ela, a mulher, estava na banheira. Ela estava morta, toda inchada. Ela estava pelada. Não vestia nada. Olhou desconsoladamente para a mãe. E ela começou a se levantar e ela me queria. Eu sei que sim, porque eu sentia. Ela não estava nem pensando do jeito que você e papai pensam. Era feio. Era pensamento mau. Como as vespas aquela noite no meu quarto. Só queria me machucar, como as vespas. Ele engoliu em seco e houve o silêncio por um momento. Tudo quieto, enquanto a imagem das vespas se afundavam dentro deles. Então eu corri, continuou Danny. Corri, mas a porta estava fechada. Deixei aberta, mas estava fechada. Não pensei em... Sim, só me encostei na porta e fechei meus olhos e pensei sobre o que o Sr. Halloran disse. Que tais coisas eram como desenhos de um livro. E se eu ficasse dizendo para mim mesmo, você não está aí, vai embora, você não está aí, a mulher iria embora. Mas não funcionou. Sua voz começou a aumentar histericamente. Ela me agarrou, me virou para ela e eu vi os olhos dela. Os olhos dela eram... E ela começou a me estrangular.
Eu senti o cheiro dela como estava morta. Para agora, disse Wendy alarmada. Pare, Danny, está tudo bem, é? Já ia começar a murmurar. Wendy torna-se a murmurar para todas as ocasiões. Petente, pendente, patente, pendente. Deixa eu terminar, disse Jack peremptório. Não tem mais nada, falou Danny. Eu desmaiei ou porque ela estava me estrangulando ou porque eu estava com medo. Quando voltei a mim, estava sonhando que você e mamãe estavam brigando por minha causa. E que você queria fazer a coisa feia de novo, papai. Então eu fiquei sabendo que não era um sonho. E que eu estava acordado e eu fiz xixi na calça. Molhei minha calça como um bebê. Sua cabeça caiu sobre o suéter de Wendy. E o garoto começou a chorar com uma fraqueza terrível. Suas mãos largadas, caídas sobre as pernas. Jack levantou-se. Tome o controle dele. Tome conta dele. O que você vai fazer? O rosto de Wendy estava cheio de medo. Vou subir até aquele quarto e o que você pensou que eu ia fazer? Tomar um cafezinho? Não, Jack, não vá. Por favor, não vá. Wendy, se há mais alguém no hotel, temos que saber. Não se atreva a me deixar sozinha aqui, gritou ela, chegando a cuspir tão forte. Era o grito. Wendy, isso foi uma imitação perfeita da sua mãe. Ela então começou a chorar, sem poder cobrir o rosto porque Danny estava em seu colo. Sinto muito, falou Jack, mas tenho que ir e você sabe, sou a droga do zelador, sou pago para isso. Ela simplesmente chorava mais, e ele os deixou ali, saindo da cozinha, esfregando a boca com um lenço, enquanto a porta balançava atrás dele. Não se preocupe, mamãe, vai ficar tudo bem com ele. Ele não é iluminado, nada por aqui pode machucar ele. Em meio às lágrimas, ela disse: Não, acredito que não. Não acredito nisso. Capítulo 30 217 revisitado. Continua.